né, conservadora da sociedade fala, olha, tá fugindo do controle, porque inflação é trabalhador querendo dinheiro. É trabalhador ganhando acima da sua produtividade, é a mamata disseminada. Ninguém mais se esforça, ninguém mais faz a sua parte. Onde já se viu a minha empregada doméstica dizendo pra mim que se eu não aumentar o salário, ela vai embora. Eu ouvi isso várias vezes. No meu meio social, as pessoas reclamando das empregadas domésticas empoderadas. Por que ele tá num grupo de ministros do presidente que o indicou, sendo que ele não é ministro? O presidente do Banco Central não é ministro. Por que ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro? Por que o Banco Central faz reuniões com agentes de mercado que a gente não sabe? Você é chamado para as reuniões do Banco Central? Não? Que pena. Deveria ir. Eu não sei o que eles discutem. Essas agendas não são abertas, não são falados o que eles discutem. Existe uma discussão hoje sobre a questão do Banco Central independente. Então você trouxe uma dimensão do problema que é a Petrobras. Existe uma outra dimensão que é o Banco Central independente. Ou seja, hoje o Lula elegeu o Banco Central independente como um problema sério. E nós estávamos comentando, aliás, comentei com o Gaio, acho que foi o Gaio Fato que comentei com lá fora, né, de que o atual presidente do Banco Central está precificando uma crise de 2 anos, com uma taxa de juros altíssima, que pode derrubar o governo Lula, inclusive. Como que você explica para a gente, André, o papel do Banco Central independente dentro dessa máquina toda que você está dizendo, que envolve a Petrobras, os acionistas, o Brasil financiarizado, essa coisa toda que você está explicando, né? Ou seja, como que você aborda isso para a gente e para o público que está aqui que quer ouvir a sua opinião sobre isso? A autonomia do Banco Central é uma criação de mais ou menos ali 1980 para frente, em vários países do planeta, né? Então a ideia qual que é? Depois que a gente teve um regime no pós-guerra em que o foco dos governos era garantir pleno emprego, era garantir crescimento econômico, melhorar a vida da classe média, elevar as pessoas da pobreza, fazer grandes obras de infraestrutura, tal. Você chegou num momento em que a margem de lucro e a taxa de lucro, a maneira como o sistema operava, não estava mais interessante do ponto de vista, né, do capital. Então você tem ali um esmagamento dos lucros, os salários estão crescendo demais, isso lá nos anos 70. E o resultado é que quando os salários crescem muito e os lucros têm que acompanhar, começa a remarcação de preço, todo mundo remarca o seu preço, o salário sobe, o empresário repassa isso para preço, você tem uma inflação. Os Estados Unidos falam, não vamos aceitar isso, coloca um cara lá, um funcionário de segundo escalão do Banco Central americano, o Paul Volcker, que joga e triplica, quase quadruplica a taxa de juros norte-americana. Dinheiro que estava mundo afora, todo corre para os Estados Unidos, você tem crise na América Latina e restante de vários países do mundo. Nesse momento, os economistas falam assim, a gente não pode deixar a gestão monetária solta. A gente tem que criar um banqueiro central conservador, isso sai em artigo acadêmico, é um banqueiro central conservador e o papel dele vai ser regular a quantidade de dinheiro que entra na economia. E aí lembra Milton Friedman a ideia de que dinheiro gera inflação. Se eu conseguir segurar dinheiro, a inflação não vai ter como aparecer. Cria-se a ideia de que o banqueiro central ele tem que ser suficientemente conservador e estar distante de pressões políticas. E esse é o momento em que a gente cria a ideia de que ele tem que ser suficientemente autônomo ou independente a ponto de não ceder à tentação do governo de rodar a maquininha e gerar dinheiro para todo mundo. Num primeiro momento, com essa tua descrição, eu, que sou burro, achei legal. Isso, Quero saber por que é perverso. Tá. Então, eu vou dar até um exemplo do Nixon. O Nixon ele convida um amigo dele, o Arthur Burns, para ser o presidente do Banco Central. Uhum. Naquela época, nos Estados Unidos já tinha autonomia mais ou menos assim, de fato. Até hoje eles têm de fato, não está escrito na Constituição, não tem uma lei nem nada. É hábito já, está nas instituições. E aí o Nixon falava, olha, o presidente do Banco Central é autônomo, então eu não posso falar com ele. Então ele falava para o assessor para mandar a notícia para o presidente do Banco Central. Tá? Ocorria dessa maneira. Está registrado lá na Casa Branca, né? Depois de, 30, 40 anos, eles vão divulgando essas fitas. Bom, vem os anos 80 e isso ganha áreas de teoria. Isso vira teoria econômica e passa a se discutir a ciência da política monetária, que é a ciência, né, das metas de inflação a partir dos anos 90, e aí você começa a aplicar isso em diferentes países. Só que as metas de inflação, elas significam o quê? Que você está mudando a forma de fazer política econômica. Antes você fazia o quê? Buscando pleno emprego. E agora você diz assim, não,
O foco central da política econômica é controlar preço. Doa quem doer. Custe o que custar. São desenvolvidas métricas de custo social, porque quando você sobe a taxa de juros ou tira a quantidade de dinheiro na economia, tem menos dinheiro circulando para efetuar transações, alguém vai ficar na dança das cadeiras, alguém vai ficar sem sentar. E essa pessoa vai ajudar, na média, a coisa, né, os preços ficarem razoavelmente estáveis. Aí tem vários processos no meio, é super complicado explicar a experiência de vários países, mas isso vai se institucionalizando. Então, o que é institucionalizar? Alguns países fazem, colocam nas suas constituições, criam leis para isso, outros simplesmente fazem, vira hábito, vira, né, uma institucionalidade informal. O Brasil, a partir de 99, né, ele estava segurando a economia por meio de uma taxa de câmbio muito baixa. E aí, para explicar rapidinho, a taxa de câmbio baixa ela funciona como um teto de preços. Então, qualquer pessoa que tente cobrar mais caro na economia do que o preço do produto importado, ela é então jogada de fora em favor do produto importado. A gente estabilizou a economia brasileira assim, como o restante da América Latina. É um golpe também, né? Enfim. E aí você faz isso até 99, só que você precisa ter muito dólar. Há controvérsias, mas continua, André. Em 99 a gente solta o câmbio e aí cria o tripé macroeconômico e um deles é o quê? O regime de metas de inflação. Durante 20 anos, a gente não instituiu a autonomia do Banco Central. No entanto, o Banco Central no Brasil sempre teve muita autonomia. Sempre tinha briga entre presidente, ministro da Fazenda, com o Banco Central, porque mantinha a taxa de juros muito elevada. Porque esse foi um custo da nossa estabilização. Para manter a economia estável, a gente teve que deixar a taxa de juros muito elevada para padrões internacionais. Tá? Aí tem várias causas para isso, não vou entrar nisso agora. 2019, inicia-se a discussão. Tivemos já a Dilma controlou o preço de eletricidade, controlou o preço de gasolina. 2015, o Levi pratica uma política que gosta de brincar, a política leviana, né? E corrige tudo em um ano só, dá uma porrada de 50% em preço básico, que é a energia, e joga a inflação em 10%. Isso atiça toda a base, né, conservadora da sociedade e fala, olha, está fugindo do controle, porque inflação é trabalhador querendo dinheiro. É trabalhador ganhando acima da sua produtividade, é a mamata. É a mamata disseminada. Ninguém mais se esforça, ninguém mais faz a sua parte. Onde já se viu a minha empregada doméstica dizendo para mim que se eu não aumentar o salário, ela vai embora. Eu ouvi isso várias vezes. No meu meio social, as pessoas reclamando das empregadas domésticas empoderadas. Isso é inaceitável para uma elite que tem histórico escravocrata. É inaceitável. O Banco Central se torna o quê? O centro da garantia da propriedade e da riqueza. Historicamente ele já é isso. Mas quando o conflito distributivo vai avançando, o Banco Central, para segurar a economia, o que ele tem que fazer? Usar o seu único instrumento, que é a taxa de juros, jogar lá em cima. E aí a classe endinheirada diz assim, tudo bem, se vocês controlarem o gasto público, se vocês fizerem reforma da Previdência, se vocês derem uma porrada no poder de barganha dos trabalhadores, reforma trabalhista, se vocês derem uma porrada nos funcionários públicos, reforma administrativa, se vocês conseguirem segurar as forças sociais que estão pressionando os salários e o rendimento para cima, a gente então derruba a taxa de juros. E qual foi a ferramenta? O teto de gastos. Vem o teto de gastos, começa a comprimir o Estado e a taxa de juros cai. Vem a pandemia, dá uma porrada na economia, a taxa de juros cai para 2%. O neto do Roberto Campos Neto, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, nosso maior liberal no século XX, é o presidente do Banco Central que preside o momento em que a nossa taxa de juros chegou no ponto mais baixo da nossa história por conta da pandemia. Aí o pessoal fala assim, pois é, agora está um bom momento da gente deixar esse cara autônomo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então passa-se um projeto de lei mequetrefe, a toque de caixa, sem praticamente nenhuma discussão, junto com outro projeto que era o de operações, depósitos remunerados, pode discutir isso depois, e você institui um Banco Central autônomo. Ele é autônomo operacionalmente. Isso significa o quê? Tem o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e participa o presidente do Banco Central. Como o Guedes juntou tudo sob ele, o Guedes essencialmente tinha 2 votos. Como ele indicou o Roberto Campos Neto, então, basicamente era unanimidade no Conselho Monetário Nacional, que é quem define a meta de inflação. A meta de inflação é essencialmente
quanto que a economia consegue subir a frequência cardíaca dela antes dela ter que sentar. Então você está lá correndo, bateu 80 batimentos cardíacos, para. E tá a China lá batendo 170, né? Correndo loucamente, você não termina a corrida desse jeito, né? Porque toda hora você tem que parar. Então, o regime de metas, coloca a meta muito baixa, você está obrigando o Banco Central a segurar a economia sistematicamente para os preços não subirem. Eles autonomizam isso. Isso significa que o Banco Central agora, com uma meta que vai caindo ao longo do tempo, ele tem que usar as ferramentas dele para poder atingir essa meta dentro de um prazo aí de 2 anos. E ele tem que ficar se comunicando com a sociedade assim por diante. Beleza. Qual que é o problema com esse modelo? A autonomia foi feita com relação ao governo, mas não foi feita com relação ao mercado financeiro. Então tem inúmeros problemas de transparência no Banco Central. Se vocês me permitirem, eu vou citar alguns aqui. Por favor. Porque, em geral, né, se rivaliza ser a favor ou contra a autonomia. Como ser a favor ou contra teto de gastos. Não. Você pode ser a favor ou contra determinado tipo de teto de gastos, determinado tipo de autonomia. E o que a gente está vendo no caso do Banco Central é um Banco Central que é autônomo com relação ao seu braço superior, que é o governo executivo federal, Poder Executivo Federal, e ele, né, totalmente amiguinho, com várias redes de contato com o mercado financeiro, que em tese é quem ele deveria regular. Quais são os principais problemas da maneira como a autonomia está colocada? Como que o presidente do Banco Central deve se dirigir ao governo federal? Ele vai em lives e fica mandando recadinho, ele fala com a imprensa e fala assim, governo, você tem que fazer superávit fiscal? Se ele cuida da política monetária, ele é autônomo para cuidar da política monetária, por que ele está toda hora emitindo opinião sobre a política fiscal, onde ele bem entende? Por que ele está num grupo de ministros do presidente que o indicou, sendo que ele não é ministro? O presidente do Banco Central não é ministro. Por que ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro? Por que o Banco Central faz reuniões com agentes de mercado que a gente não sabe? Você é chamado para as reuniões do Banco Central? Não, que pena. Deveria ir. Eu não sei o que eles discutem. Essas agendas não são abertas, não são faladas o que eles discutem, e eu recebo informes de amigos que eles sempre falam, não repassa. Eu falo, mas por que não repassa? Ele está cuidando de um bem público, que é a moeda. Ele está cuidando da linguagem da economia, que é o dinheiro. Como não repassa? Eu quero saber o que está acontecendo lá. Afeta você, Igor, afeta você, Gaio Fato, afeta todo mundo que ele está decidindo ali.